Salve rapaziada, beleza? Nessa aula a gente vai começar a fazer nossos inimigos, tá bom? A gente vai ter 3 tipos de inimigos. 2 vão ficar meio que vagando pelo nosso cenário e um vai ser responsável por correr atrás da gente, que vai ter um pouquinho de inteligência nesse cara aí, tá bom? Mas esse daí é mais pra frente. Primeira coisa, a gente vai duplicar o nosso sprite de energia. Por que essa coisa de duplicar? Porque todos os nossos personagens, que são as bolinhas, são todos iguais. Então, em vez de a gente ficar fazendo bolinha por bolinha, a gente só duplica e muda a cor delas, tá bom? O que vai alterar será a programação em cada um dos objetos, beleza? Então, vamos lá. Energia, a gente vai trocar o nome para inimigo. Inimigo 1, porque ele vai ser o mais básico, beleza? Ou seja, ele vai ser mais pequeno e vai ficar vagando sem um rumo, beleza? Vai ser os mais fáceis da gente comer, tranquilo? Vamos lá. Que cor a gente vai dar para eles? Eu vou botar um rosinha aqui. Opa, baldinho. Tranquilo. Lembrando, como a gente já veio duplicando antes, ele já vai estar no nosso middle, ponto de colisão no meio. Isso é muito importante, tá, pessoal? Ainda mais quando for mexer com colisão, tá? Mais pra frente a gente vai ver máscaras de colisão. Não agora, mas um pouquinho, talvez na próxima aula ou até nessa no final, tá bom? Vamos lá. Então agora a gente vai criar um objeto. Objeto inimigos. Por que eu coloquei inimigos e não coloquei inimigo 1? Porque esse cara vai ser responsável por abrigar todos os inimigos. Então a gente não vai fazer uma colisão desse com esse, vai fazer uma colisão do objeto player com todos eles de uma vez, tá bom? Então esse inimigos, o único papel dele vai ser ficar aí quietinho, tranquilo? O que a gente vai fazer? Vai criar agora o nosso objeto inimigo 1. Mais pra frente a gente vai ver o porquê eu criei esses inimigos. Primeira coisa que a gente tem que fazer no objeto 1, no inimigo 1, desculpa. Como ele faz parte da família dos inimigos, a gente tem que falar que ele é um parente de quem? Do nosso inimigos, tá bom? Então a gente vem em parentes, seleciona o objeto inimigos e tem que ficar assim, tá bom? Depois você pode fechar. Pronto, ficou legal. Primeira coisa que a gente tem que fazer, adicionar um evento, create. E aqui no nosso create a gente vai ter o quê? O que o nosso inimigo tem que ter? Ele é basicamente igual a gente, igual um player. A única coisa é que ele não tem alguém por trás dele comandando, tá bom? Então a gente tem que falar que ele tem um speed, tem que falar que ele tem uma direção para ele andar, beleza? E um tamanho também. Então primeira coisa a gente vai falar que ele tem um tamanho. Então o raio dele é meio aleatório também, por isso que eu estou fazendo o raio, tá? É igual na energia, para ficar um inimigo grande, um inimigo pequeno, para não ficar tudo igual, que fica meio chato isso, tá bom? Então o raio vai ser random range. O que o random range faz, pessoal? Ele vai fazer números aleatórios no parênteses que você colocar. Então a gente vai falar que esses caras vão ser de 0.4 até 0.6. Então eles podem ter o tamanho 4, 5 e 6. Melhor, 3, 4, 5 e 6. E aí nossa imagem x-scale é igual ao raio. Beleza? Mais uma coisa que o inimigo tem que ter. Pessoal, não falei nada ainda sobre, mas eu aconselho vocês a colocarem comentários em cada código que a gente fizer. Porque uma hora ou outra você pode olhar o código e não lembrar o que você fez. Então com o código você vai lembrar. Tipo, isso aqui eu fiz para fazer o tamanho do objeto. Isso aqui eu fiz para fazer a direção. Então daqui para frente a gente vai começar a colocar comentários nos nossos códigos para facilitar para vocês aí, tá bom? Então, para colocar comentários é só apertar 2 vezes a barra. Vai ficar verdinho assim, tá bom? Ou seja, quando o GameMaker for executar os códigos, ele vai pular isso aqui. Ele não vai entender que isso é um código. Ele vai entender que isso aqui é um comentário qualquer. Então aqui você pode escrever qualquer coisa que não vai dar
erro algum, beleza? Então eu vou colocar aqui, direção. Para que direção? O nosso inimigo tem que ter uma direção para ele andar, né? Também não pode ser todos os inimigos para a mesma direção. Então a gente também tem que randomizar a direção dos inimigos. Então a direction, que ele tem uma variável própria, tá bom? Vai ser, então, random range de 0 a 360. Por que de 0 a 360? Porque nos nossos graus ele tem de 0 a 360. Então ele é uma volta completa. Então ele pode ir para qualquer tipo de direção. Beleza? E ele também tem que ter, claro, um speed. Tá bom? Então o nosso speed do objeto vai ser também randômico. Por que tudo randômico? Para ficar tudo legal, um diferente do outro. Se não todos forem iguais, não vai ter muita graça, tá bom? Só que, porém, o nosso inimigo 1, ele é um cara meio fraco. Então ele tem que ter um speed mais lento, ele tem que ser mais pequeno, ele não pode ter um speed alto, nem ser muito grande para acabar com o nosso personagem, com o nosso player. Então o nosso speed ele vai variar entre a 6 a 8, de 6 a 8 pixels por andada. Vamos lá, random range de 6 a 8. Tá ótimo, de 6 a 8 tá legal. A gente vai colocar um inimigo no jogo. Pessoal, esqueci de atribuir sprite para ele, ó. Ele tá sem nenhum. Então vamos lá, ó, SPR inimigo. Beleza? Nosso inimigo tá praticamente quase pronto. A única coisa que a gente tem que fazer é botar ele aqui na ROM e fazer algumas outras alterações depois. Criar uma layer inimigo 1. Por que você vai separar os inimigos? Porque é melhor para a gente trabalhar. Caso a gente queira fazer a exclusão de todos, a gente não fica com muitos carregados aqui, beleza? Então a gente vai botar 2 inimigos aqui. E agora a gente vai executar o código para ver como ficou. Ele tem que andar sozinho, olha lá, foi um para cima, um para baixo. Não sei se vocês conseguiram ver, mas eles estavam um de cada tamanho, um foi para cada direção, numa velocidade também diferente, tá bom? Isso que é legal da gente randomizar tudo, que fica tudo diferente, então fica mais gostoso de você jogar, beleza? Uma coisa que vocês repararam, claro, é que eles saíram da cena. Isso não pode acontecer. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que rebatê-los. Quando ele bater na parede, ele vai para outra direção e assim por diante. Ele não pode sair do nosso jogo até ele ser morto, comido, ou ele matar a gente e vice-versa, beleza? Para isso a gente vai criar uma colisão. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir no inimigos, que é o pai deles, beleza? E fazer uma colisão com a parede. Para a gente falar assim, quando os inimigos baterem na parede, a gente vai rebatê-los. Essa funçãozinha aqui serve para fazer o que eu tinha dito antes, ou seja, rebater os objetos do tipo inimigo. Vamos ver se vai funcionar. Perceberam a diferença? Eles estão batendo como se fossem umas bolinhas aleatórias no meio da tela, tá bom? Já deu pra gente ver que esses caras aí não vão ser passar muita dificuldade pra gente. Então esses caras aí a gente vai conseguir comê-los mais fácil, tá bom? Pelo fato de eles não correrem muito, seu speed ser um pouquinho lento e serem um pouco pequenos. Então se a gente comer umas 3 bolinhas dessas, a gente já fica maior que eles e consegue comê-los. Tranquilinho? Então beleza. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente tem que fazer a colisão. Agora a gente tem que fazer tipo um confronto do nosso player com o nosso inimigo, para ver quem é a bolinha maior. Se eu for maior que ele, eu mato ele, ele perde. Eu fico maior. Se ele for maior que eu, acaba o jogo, porque ele vai acabar comigo. Então não tem mais o que fazer. Então a gente para todo o jogo, beleza? Para isso a gente vai no objeto player, no create, e vai criar 2 variáveiszinhas. Vai se chamar game win igual false e game lose igual false também. Uma se chama game win, que vai ser se a gente ganhar, e outra game lose,
se a gente perder, tá bom? Isso a gente vai usar para fazer o pause ou acabar com o jogo, dar um restart, tá? A gente vai vendo aí. Agora a gente vai fazer o que? Criar uma outra colisão. Com quem? Com os inimigos. Collision, inimigos. E aqui a gente vai fazer a nossa colisão. Então, o with other. Então, quando eu colidir com o inimigo, seja lá qual for, se é o nível 1 ou os próximos que a gente for fazer, que também vão ser da classe inimigos, a gente vai fazer o que? A gente vai verificar se o tamanho da nossa escala é maior que a dele. Se a nossa for maior, ele morre. Se a dele for maior, a gente morre. Tranquilo? Vamos lá. If object player. Por que eu estou pondo object player? Porque a gente está dentro da classe player. A gente está dentro do objeto. Mas a gente está numa função para entrar dentro dos inimigos. Então, quando a gente for se referir ao objeto player, a gente tem que chamar esse objeto, tá bom? Imagem scale for maior. Então, se o nosso objeto player, se a escala dele for maior que a escala do inimigo, vocês estão vendo que eu estou escrevendo normal porque a gente está dentro do inimigo, é como se fosse a gente fazer a programação aqui dentro. Se o nosso for maior que o dele, a gente vai ficar maior e também é claro que o inimigo vai morrer, beleza? Então vamos lá. Então se o nosso for maior, object player.image vai ser igual. Vou até copiar isso aqui que a gente vai usar bastante. Mais 0.02. Agora y scale. Opa. Vai ser igual ao objeto player y scale mais 0.02. Então, se o nosso player image for maior que se a nossa escala do player for maior que a escala do inimigo, a gente vai ganhar 2 pontinhos de tamanho e ele vai morrer. Tranquilo? Se não for, agora, se a gente for menor, aí quem vai morrer é a gente. Então, o que tem que acontecer com o jogo? Então tem que acontecer um restart nesse jogo aí, tá bom? Vamos testar, ver se ficou legal. Se der algum erro a gente já corrige, tá, pessoal? Tô fazendo meio de improviso, então, ó, vocês podem reparar que eu tô maior que essa bolinha, mas eu tô menor que essa bolinha. Então o correto é, se eu comer essa aqui eu fico maior, mas se ao mesmo tempo eu bater nessa eu vou morrer. Eu vou lá tentar ver se eu vou morrer. E o jogo vai voltar. Olha lá, deu restart no jogo. Vocês viram? Ó, aquela ali tá maior. Restart de novo, ou seja, eu tô perdendo esse jogo. Beleza? Agora eu vou ficar um pouquinho maior e aí eu vou tentar comê-las. Olha lá, tô maior. Se eu bater em qualquer uma delas eu mato, ó. Comi e acabou com o jogo aí. Tranquilo? Beleza, pessoal. Agora a gente vai fazer o quê? Quando a gente morrer, tem que aparecer uma mensagenzinha na tela falando que a gente morreu. Ou se a gente ganhar, tem que aparecer uma mensagenzinha também falando que a gente ganhou. Para isso a gente vai utilizar um outro objeto. Esse objeto vai se chamar objeto texto. Vai ter algum sprite? Não, porque vai ser só algo para a gente colocar textos, beleza? Então a gente vai criar um evento e vai criar um eventozinho chamado draw. O que é esse draw? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a mensagem, o texto aparecer na nossa telinha. Por isso que a gente não atribui nenhum sprite, porque vai ser só algo para ser mostrado na tela. Vamos lá. Agora que vai vir aquelas partes de game lose, game win igual true igual false, tá bom? Que tá no nosso player. Antes de tudo a gente vai vir aqui no step do player, tá? E aqui embaixo, agora a gente vai vir aqui embaixo
e vai fazer uma condiçãozinha para verificar se a gente ganhou o jogo ou não, beleza? Como a gente vai saber se a gente ganhou o jogo? Para a gente ganhar o jogo, todos os inimigos têm que estarem mortos. Tem que estar mortos. A gente tem que comer todos eles, beleza? Então, para isso, a gente vai fazer uma verificação if instance O que eu estou falando aqui? Se existir algum tipo de inimigo, você vai fazer tal coisa. Porém, eu não quero saber se existe, eu quero saber se não existe. Então, eu vou botar isso aqui. Como assim? Eu estou verificando. Se não existir mais nenhum inimigo, quer dizer, eu já comi todos eles. Tá bom? Então, aí o que vai acontecer? Game win igual true. Então, o nosso jogo acabou e eu ganhei, beleza? Aí o que vai acontecer se esse game win for true? Aí vai parar todos os objetos. Todos os objetos param e aparece uma mensagem na tela dizendo que eu ganhei o jogo, tranquilo? Então lá no nosso Object Text, a gente vai fazer 2 cliques no Object Text, no nosso draw, e a gente vai escrever if object player ponto game win for true, ou seja, se eu matar todos os inimigos e tiver o game win igual true, ou seja, se o game win for verdade, quer dizer que eu ganhei o jogo. Então draw text. Esse draw text vai fazer o que? Vai aparecer uma mensagenzinha na tela. Porém, a nossa tela é muito grande, a gente tem que saber onde a gente vai pôr. Então a gente tem que saber o tamanho da largura e o tamanho da altura, pegando a inch. Então aqui a gente está pegando a largura do nosso cenário e a altura do nosso cenário. A largura a gente vai botar a metade dela, porque a gente quer essa mensagem bem no centro. Então a gente vai pegar a largura e dividir por 2. Mesma coisa com a altura, a gente quer bem no meio da tela, então a gente pega os dois e divide por 2. Como vocês podem ver, a propriedade da alt-text, eles pedem um x, um y e um texto. O que é esse x e o y? Qual é o lugar do cenário que você quer que apareça esse texto? A parte x é a horizontal e a parte y é a vertical, tá bom? Então vamos lá. Então, o nosso vertical, o horizontal primeiro, que é o x. E o nosso texto é: você ganhou. Beleza? Tá feito, não sei se vai funcionar. Espero que sim, se não funcionar a gente corrige. Eu vou criar uma nova layer aqui, desculpa. Texto, mais fácil texto. Layer texto, desculpa. É bom deixar tudo padronizado, tá, pessoal? Para depois, se você precisar desses nomes para criar algum objeto, não fique muito perdido. Vou deixar ele em cima para que apareça na frente de tudo, beleza? E a gente vai agora comer esses dois caras para ver se vai aparecer esse textinho aí. Ó, aqui deu um erro. Vamos dar uma olhadinha. Ele falou que aqui deu algum erro. Não, desculpa, pessoal. Draw text. Draw text. Vamos executar. Beleza, eu vou tentar comer os dois agora. Acho que eu já estou maior que eles. Comi um, comi o dois. Olha lá, você ganhou. Beleza?
funcionou, legal. Porém, eu continuo andando, o que não pode acontecer. Quando a gente ganhar, tem que parar todo o jogo para ficar mais legal. A gente vai continuar andando, você ganhou e essa mensagem continua na tela, entendeu? Primeira coisa, pessoal, também a gente vai trazer um pouco mais para cá, para a esquerda e um pouquinho mais para cima para ficar bem alinhado, tá bom? Então, para isso a gente vem aqui na largura e diminui uns 100 pontinhos, beleza? Nem vou testar, pode deixar desse jeitinho que vai ficar um pouquinho mais no meio, tá bom? Como que eu vou fazer para todo o jogo se eu ganhar? Aqui no player, eu vou em cima de tudo verificar se game win for false, eu executo todo esse código, ou seja, o jogo ocorre normalmente. Pessoal, eu coloquei esse código, abri essa chave aqui e fechei ela aqui embaixo, tá bom? Então agora o que acontece? Se a gente ganhar o jogo, ele vai parar o objeto, não vai mais se mexer. Vamos fazer um teste? Olha lá, vamos lá pegar as bolinhas. Ó, já estão maior que elas, ó. Parou, não estou conseguindo mais andar. Pelo barulhinho vocês devem estar ouvindo que eu estou apertando as teclinhas, mas ele não está andando. Por quê? Eu fiz uma condição para caso o jogo termine, se eu ganhar, para tudo, tá bom? Eu tenho que fazer isso com os inimigos? Não, porque se eu ganhar, quer dizer que eles já morreram, não tem mais nenhum na sala, nenhum no cenário, beleza? Mas a gente tem que fazer com eles caso eles ganham da gente, tá bom? Vamos fazer lá? Então, os nossos inimigos também vão acontecer isso. Aqui na nossa colisão, tá? Antes de dar game restart, eu não vou dar game restart, aqui era só um protótipo, tá? A gente vai pôr game lose igual a, object player. Lembrem sempre, quando a gente estiver dentro do order, a gente tem que falar diretamente dentro do objeto. Game lose igual true. Ou seja, se eles forem maior que a gente perde. Então, aí acaba o jogo também. Beleza? Object test. Mesma coisa que a gente fez aqui com o game win, pessoal, a gente vai fazer com o game true. Com o game lose, desculpa. Object player lose. Eu escrevi lose errado, acho, mas não tem problema. Não me crucifiquem por isso. Mesma coisa que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui embaixo, tá bom? Então eu vou até copiar esse código, colar aqui. Só que em vez de você ganhou, eu vou colar aqui. Você perdeu. Tá bom? Game lose igual true. Momentâneo a gente tá legal. Tudo certinho. Vamos fazer um testinho. Pelos meus cálculos, eu acho que tem um errinho que eu vou deixar pra gente ver junto, tá? Que quando a gente morrer vai aparecer na tela, mas eu ainda vou conseguir movimentar o meu player. Dá uma olhadinha. Olha lá, eu perdi, mas eu ainda estou movimentando, tá bom? Então a gente tem que fazer uma condiçãozinha para que o nosso player pare de se movimentar também. Por quê? A gente morreu, a gente para o jogo, tá bom? Para isso a gente vai no objeto player. Aqui no step, a gente só vai acrescentar aqui com o game win igual a false, game lose igual false. Então, se o game win for false e o lose também for false, você consegue se movimentar tranquilo que o jogo está em andamento. Se não, é porque o jogo acabou e você vai ter que parar todo o jogo e começar novamente, tá bom? A gente vai fazer um teste para ver se ocorreu tudo bem. Vamos bater? Bateu, olha lá, eu parei. Eles continuaram andando, mas eu não consigo mais andar, beleza? Por quê? Se eu perdi, eu não ando mais, quer dizer que então o jogo acabou para mim, tranquilo? Mais interessante ainda é que a gente está bloqueado aqui, a gente não consegue mais fazer mais nada.
Então a gente vai fazer o quê? Botar uma mensagem aqui embaixo, para que se ele quiser jogar novamente, ele tecle Enter. Aí o jogo restarta, tá bom? Então no nosso Object Test, a gente vai ter uma nova mensagem aqui, claro. Do mesmo jeitinho. A única coisa que a gente vai fazer é dar uma diminuída aqui, tá? Então para isso a gente vai acrescentar uns 30 na altura, para ele ficar um pouco abaixo desse texto. E uma mensagem especial: para jogar novamente, tecle Enter. E aqui eu vou diminuir bastante, uns 150, uns 130. E aqui eu vou pôr 90, tá, pessoal? Aqui também. Opa, 900 não. Beleza? Então, vou deixar aqui para vocês verem o código. Foi igualzinho. Para jogar novamente, tecle Enter. E aí, para quando ele teclar Enter, a gente vai fazer um evento aqui. Clica com o botão add event, step. Então, if keyboard check vk enter. Então, se ele teclar Enter após ter aparecido esse Object Game True ou False, a gente dá um Game Restart. Pessoal, aqui a gente tem que deixar ele apertar Enter só se o Game Lose for igual a True, tá bom? Senão a gente não deixa. Lembrando, pessoal, que a gente não está no objeto player, então a gente não pode se referir a essa variável desse jeito. A gente tem que chamar o objeto player, tá? Então, se o objeto player game lose for true, quer dizer que ele perdeu e vai aparecer aquela mensagem. E aí a gente pode dar um game restart. Vamos tentar? Tô fazendo de improviso, tá, pessoal? Então se der alguma falha aí, a gente vai arrumar junto. Vamos lá, vou morrer. Parei o jogo. Você perdeu. Para jogar novamente, tecle Enter. Apertei Enter, deu restart no jogo, continua normal. Eu vou pegar aqui que eu vou terminar esse vídeo matando esses caras, porque eu sou muito zica. E você ganhou e parou tudo, tranquilo? No você ganhou não vou pôr nada por enquanto, tá? Depois a gente vê o que a gente vai fazer. Então essa aula foi sobre inimigos. Desculpa se eu estendi um pouquinho ela, mas foi para extrair o melhor do que a gente tem para oferecer aí, tá bom? Obrigado por assistir até aí e até o próximo vídeo.